E aí, povo, tudo bem? Hoje a gente traz com vocês aqui um tema um tanto polêmico, mas super importante que a gente possa conhecer, discutir. Ainda mais nesses dias que a gente está vivendo, cada vez mais é importante que as discussões e debates sejam alicerçados por embasamentos, por argumentos, por ideias, e não apenas por achismo ou simplesmente eu não gosto, eu acho, aquele achismo sem embasamento, sem argumentação, sem ideias para debater, para tolerar o outro, tolerar o diferente, mas eu preciso conhecer para criticar. Eu não posso criticar o que eu não conheço. Claro que muitos não vão concordar com evolução biológica. Muitos não vão aceitar a evolução. Sobretudo porque há essa questão da evolução e do criacionismo. A concepção de que Deus criou, a concepção de que existe um ser divino que criou tudo e todos. E a ciência não está aqui para negar Deus, mas também não está para afirmar. A ciência não pode negar e também não pode afirmar. Não cabe à ciência negar ou afirmar. Porque essa entidade, esse divino, ele tem uma concepção que vai muito além da ciência. Esse espiritual, ele vai muito além da nossa ciência ocidental, da nossa ciência que quer comprovar por experiências, por um método científico de observação, experimentação. É possível provar Deus assim. Tá? Também não devemos nós afirmarmos que Deus não existe por aquilo que a ciência não conhece ou não compreende. Porque isso pode até virar uma faca de dois gumes para o próprio religioso. Uma vez que um fato hoje na ciência que não se entende, que não se tem ideia, pode ser esclarecido anos depois. Então eu não posso afirmar na incompetência da ciência em explicar ou entender alguns processos, alguns mecanismos. Eu não posso afirmar que Deus existe por causa disso. Uma vez que daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, um tempo aí qualquer, é possível que haja uma explicação para esse fenômeno e aí você fica complicado para afirmar a existência de Deus. Então, não nos cabe aqui entrar nesse mérito, não nos cabe aqui querer convencer você de acreditar. Mas uma coisa sim é importante. Eu preciso conhecer para criticar. Eu preciso saber o que é, saber como é que é a ideia para tecer minhas críticas. Aí sim, eu faço um diálogo, um debate tolerante, que aceita a ideia do outro, que respeita a ideia do outro, mas que um debate de ideias, e não apenas de frases prontas e etc. Né? Vamos nós? Primeira grande pergunta é: o que é evolução? Né? O que é a evolução biológica? Tá? A evolução, o nome já diz, são as mudanças que ocorrem com os seres vivos ao longo dos anos, ao longo das gerações. Essas mudanças, tá? Elas ocorrem tanto no nível celular, que a gente não consegue ver, como também ocorrem no nível anatômico, na anatomia, no formato, nas características, no fenótipo, chamado, né? Lembra? Fenótipo, nas características que são expressadas pelos nossos genes. Então, muitas mudanças que ocorrem eu não consigo enxergar, porque são a nível celular, e elas estão ocorrendo. Outras mudanças eu consigo ver, porque estão aqui na carcaça, estão aqui na anatomia do animal, da planta. Ok? Essas mudanças, se eu falo em animais e plantas, levam milhares de anos. Portanto, eu não vou conseguir ver. É possível ver a evolução? Sim, é possível ver a evolução. Como? Como que é possível, né? Em micro-organismos eu consigo, os cientistas, os pesquisadores conseguem acompanhar o processo evolutivo que ocorre em vírus e em bactérias. O vírus da AIDS, descoberto nos anos 80, já sofreu inúmeras mutações, até por ser um vírus de RNA, que por natureza tem uma taxa de mutação bem maior. E os cientistas estão acompanhando esse processo de mudança, de evolução. Sim, evolução é isso. Mudanças, transformações, novas formas, novas características. Agora, não confunda. Evoluir não significa melhorar. Ficar necessariamente melhor, aperfeiçoar. Essa é uma concepção mercadológica do capitalismo, onde os produtos evoluem, o que significa dizer que os produtos ficam, entre aspas, melhores. Né? Na evolução não cabe esse tipo de análise, de reflexão. Evoluir é mudar. Tá? Quando eu digo que um organismo é mais evoluído, eu digo que ele sofreu mudanças mais recentes. Sofreu mudanças
mais próximas na história da vida, mais próximas dos dias de hoje, não vale aqui, não cabe aqui fazer análise do tipo, o animal esponja, a esponja é um animal que é fixo, né? E que não sofreu muitas mudanças significativas, mas está muito bem adaptado, ele está vivendo muito bem no seu hábitat, deu certo. É um projeto que deu certo para aquele contexto ambiental. Então é um projeto bem sucedido. Não tem que sofrer muitas mudanças para ser melhor, já que deu certo mesmo na simplicidade. Tá? Mas vamos lá. Por que eu consigo ver a evolução dos micro-organismos? Portanto, evolução, gente, quando eu penso em evolução, na concepção de que os seres vivos mudam ao longo do tempo, se modificam, se transformam, a ideia de que nesses organismos surgem novas características, novas propriedades, ela é quase inquestionável. Porque é possível ver isso no mundo dos micróbios, no mundo dos vírus, das bactérias. Os pesquisadores que estudam o vírus da AIDS, por exemplo, o vírus da gripe, né, as bactérias, a tuberculose, aí vai, eles têm acompanhado a evolução desses organismos, as transformações que esses organismos têm passado ao longo dos anos. Então isso é fato, eles estão evoluindo, eles estão se modificando ao longo do tempo. Por que eu consigo ver tão rápido? Ou melhor, por que eu consigo ver em vírus e bactérias e não consigo ver em animais e plantas? Motivo muito simples. Imagine que uma bactéria ela pode levar 1 hora para se reproduzir. Tá? Ou seja, em uma aula tradicional da escola, uma bactéria do teu corpo duplica. Em apenas 1 hora da tua vida, uma bactéria do teu corpo gera uma nova geração. Dá origem a uma nova geração. Portanto, veja, uma hora depois, 2, 1 hora depois, 4, 1 hora depois, 8. PG, né? Já ouviu falar disso, eu acho, né? Progressão geométrica. O crescimento bacteriano é assim, exponencial, em progressão geométrica. 2, 1, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e aí vai. Perceba que num dia só, várias gerações. Numa manhã só, tá? A bactéria vai ter várias gerações. Num dia só aí, 24 gerações. Imagina o tempo que leva 24 gerações da espécie humana, por exemplo. Ou de uma planta, ou de um animal, tá? Então, olha a diferença, tá? Se eu pensar então que numa manhã uma bactéria vai ter mais descendentes que você. Você que vai viver aí 100 anos, hipoteticamente, não vai ter a quantidade de descendentes que uma bactéria vai ter numa manhã. Perceba então que o DNA está duplicando uma velocidade imensurável, uma velocidade absurda. E esse ritmo de duplicação do DNA é que vai gerar as novas características, é que vai gerar as mutações, as alterações no DNA. E esse DNA mudando, mudam as características. E assim nós temos a espécie se modificando e o aparecimento de novas variedades daquela espécie, podendo chegar até mesmo um dia a uma nova espécie. Então essa é a ideia. Nós estamos então percebendo que o que muda entre nós e os micróbios é a escala de tempo. A escala de tempo em que a reprodução acontece. Enquanto micro-organismos têm uma escala de tempo de horas, né? A gente trabalha, enquanto animal, enquanto planta, numa escala de tempo para gerar uma descendência, para gerar uma nova geração de anos. Tá? De anos. Demora anos para uma nova geração humana surgir. Demora anos para uma nova geração de um animal surgir. Enquanto que uma bactéria demora minutos. No máximo, horas. Está na cara, então, que nós estamos tratando aí de escala de tempo. Se eu pudesse acelerar a escala de tempo, nós conseguiríamos enxergar também a evolução acontecendo em animais e em plantas. Consigo ver nos micróbios pela redução, né, pelo reduzido tempo que eles levam para gerar para dar origem, né, a novas gerações, para gerar novos descendentes. Essa é a ideia. Tá? Baseado nisso, esse é um grande ponto de apoio da evolução, que acontece nas células de bactérias numa escala de tempo muito rápida, que eu não consigo ver em animais e plantas, porque a escala de tempo nesses aí é muito alta, muito elevada e eu não vou conseguir acompanhar essa evolução. Ok? Mas nós temos várias evidências para a gente se apoiar. E aí, gente, evolução é uma teoria, não é uma lei. Lei, digamos, é algo que não dá para questionar praticamente. Lei da gravidade. Quem vai questionar a gravidade? É quase impossível fazer isso, né? Você não tem como argumentar que
os objetos caem por causa da gravidade. Se você tira a gravidade ou reduz, você consegue fazer até mesmo aqui na Terra com locais, né, onde os astronautas vão treinar a gravidade reduzida, fica lá tudo flutuando lá, né? Então, tá na cara que o que faz cair a gravidade, isso é fato. É uma lei. Quando eu vou para evolução, é uma teoria. Teoria pode ser questionada? Pode. Mas teoria é uma argumentação científica muito bem embasada, muito bem alicerçada, mas que é capaz, sim, de sofrer questionamentos. Aliás, a ciência pode ser questionada, né? Na ciência, apenas as leis são praticamente inquestionáveis. Tudo da ciência é questionável. É possível de tecer críticas, tecer questionamentos, porque a ciência não é uma religião que tem dogmas, que tem certezas prontas e acabadas. A ciência muda. Tá? Agora, a teoria e a evolução é uma teoria, ela tem um embasamento muito sólido, tá? Ela tem um alicerce de conhecimento, de argumentos científicos, de evidências muito sólidas. E a evolução é uma teoria, e vamos a essas evidências. A primeira eu já te mostrei, né? Uma coisa bem do acompanhamento da evolução dos micro-organismos. Uma outra aqui são os fósseis. Marcas, pegadas, vestígios, vejo moldes feitos nas rochas. Está na cara que aqui eram conchas, né? Aqui no Cariri nós temos a famosa pedra Cariri, e a gente tem sempre ali, é comum você encontrar naquelas pedras marcas de peixes. Você vê todo o desenho do esqueleto do peixe. Fósseis, né? Portanto, marcas, vestígios, pegadas de formas que até nem existem mais, mas que já existiram. Claro que nem tudo vai fossilizar, eu tenho uma condição específica, eu tenho que ter uma rocha sedimentar, eu tenho que ter um animal morrendo ali, sendo rapidamente soterrado pelos sedimentos, tá? Para propiciar ali a formação de um fóssil, para propiciar ali um molde, né? O molde da concha, o molde do esqueleto, tá? Então eu tenho uma condição específica para fossilizar. Vários organismos não vão fossilizar, porque não estavam num local onde houve uma sedimentação, uma deposição de sedimentos, a rocha sedimentar, né? Os rochas, ou melhor, os fósseis, são observados em rochas sedimentares. Apenas nelas. Então, muito animal morre e não vai sofrer essa deposição de sedimentos. Não vai fossilizar. Então, nós temos aí muitos animais que até desapareceram. Muitos seres vivos que até desapareceram do planeta. E não deixaram vestígios. Não deixaram marcas. Portanto, né, isso é possível. Por outro lado, a presença de fósseis é um indicativo, né, de que houve formas intermediárias, houve formas diferentes daquele organismo que já existiram, que podem hoje existir num outro formato, com modificações, com evolução, ou podem nem existir mais. É uma das evidências, os fósseis. Uma outra evidência muito forte, gente, muito forte, é o desenvolvimento embrionário. É você dar uma olhada na embriologia, no desenvolvimento do embrião. Como assim, gente? Vamos aqui, ó. A gente tem aqui animais diferentes. Cortou aqui. Ah, não, tá lá assim. Ó, peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho e o ser humano. Gente, nessa primeira linha aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa primeira linha. Peixe, salamandra, tartaruga, galinha, coelho e ser humano. Se eu tiver esses desenhos, essas figuras, você vai saber quem é quem? Claro que não. Você não vai e eu também não vou. Porque é praticamente igual. É praticamente igual. Ou seja, pensa comigo, o projeto é o mesmo. O projeto genético de base é o mesmo. O projeto inicial é o mesmo. Eu sempre faço uma comparação. Pense nos carros de uma marca. Né? Se você pensar, os carros da Chevrolet, os carros da Fiat, os carros da... Existe ali um projeto em comum. Então, se eu olho para carros de marcas, né, da mesma marca, melhor dizendo, existe muita coisa em comum entre eles. Tá? Você vai ver ali o painel, o som, a marcha, o câmbio, tal, o farol, há muito em comum. Então é mais ou menos isso. O que eu tenho aqui? Existe um projeto em comum, um projeto inicial em comum, onde a gente vai observar as mesmas estruturas. A notocorda, que é a coluna vertebral primitiva, as fendas faríngeas, essas estruturas aqui, que vão servir para a respiração de muitas formas larvais, já que muitas formas são aquáticas. Aliás, diga de passagem, que todas essas formas estão na água, mesmo quando o animal não é aquático. Nós nos desenvolvemos por inteiro no ambiente aquático, dentro do ventre materno, dentro do líquido amniótico.
né? E aí a gente está reproduzindo o que os ancestrais, o que os embriões ancestrais, o que os embriões de animais que vieram antes da gente, de grupos anteriores, répteis, anfíbios, tá? A forma que eles se reproduziam também, que eles iniciavam o seu desenvolvimento. Então eu tenho um padrão que se repete. Tá? Eu tenho um projeto e esse projeto está se repetindo. Ah, mas depois vai se modificar. Quando eu chego bem aqui, fica fácil identificar quem vai ser a tartaruga, quem vai ser o humano. É claro, não é a mesma espécie, tem genes diferentes, tem uma genética diferente. Mas há um padrão inicial que nos torna relacionados. Há um projeto padrão que inicia esse desenvolvimento. E implica num relacionamento próximo entre todas essas espécies. Implica na evolução. Implica na ideia de que nós evoluímos a partir de um projeto que já existia. De que nós pegamos um projeto que já existia e modificamos esse projeto. Formando, então, assim as novas espécies. E assim as novas espécies vão surgindo. Mas a evidência embriológica, a embriologia comparada, nos aponta de que há sim um projeto em comum, de que há sim uma ligação entre esses organismos diversos, tá? Fazendo com que você perceba aí a ideia da evolução. Uma outra questão também interessante são os órgãos homólogos. Os órgãos homólogos, eles evidenciam a existência de um ancestral em comum, a existência de formas primitivas, de formas anteriores, das quais aquela espécie em questão evoluiu. Como assim? Vamos lá. Se você olhar vários vertebrados, no caso vários mamíferos, até mesmo o pássaro, se você olhar a estrutura óssea desses organismos é muito parecida, é muito similar. O padrão ósseo, a estrutura óssea desses organismos, no caso sapo, cavalo, leão, homem, até mesmo pássaro, são estruturas que nós vamos chamar de órgãos homólogos. São órgãos que muitas vezes vão ter funções diferentes. De fato, a pata do cavalo vai ter uma função diferente do nosso braço, né? Uma função diferente da asa, do pássaro, da ave. Mas existe ali uma estrutura óssea comum, que retrata mais uma vez um projeto em comum. Um projeto que está se repetindo e se moldando, e se modificando, e se aperfeiçoando. Como eu te falei, os carros de uma marca não são todos iguais, mas há um projeto em comum. Você consegue visualizar, você consegue evidenciar várias partes de um carro que também são idênticas à de um outro carro mais caro. Obviamente que o outro carro mais caro é um outro projeto, é outra plataforma, é outro conforto, mas eles se apropriam de muitas peças do carro mais barato e vice-versa. Portanto, essa evidência evolutiva de que, veja, por que os ossos são praticamente o mesmo padrão? Ah, mas aqui é diferente. Aqui houve uma fusão. Por exemplo, no cavalo há uma fusão dos ossos para formar a pata. Mas você observa lá no feto ossos que regrediram. Você consegue ver, tá? Inclusive, você consegue ver de onde vai partir. Lá no embriãozinho, como eles são todos iguais, eu te mostrei que eles são todos iguais. Se você acompanha o desenvolvimento, do mesmo lugar que parte, do mesmo lugar que surge esses ossos aqui no embrião do sapo, do mesmo lugar surge também o embrião do embrião do cavalo, o embrião do leão, e aí vai. Ou seja, nós estamos falando aqui de órgãos homólogos, de órgãos que têm a mesma estrutura, a estrutura básica é comum, tá? E, sobretudo, são órgãos que têm a mesma origem embrionária. A mesma origem embrionária. Quer dizer que se eu conseguisse olhar para esse embrião, do mesmo lugar que sai a patinha do cavalo, do mesmo lugar também sai o braço humano. É a partir dali, do mesmo local, surge do mesmo lugar, a mesma origem embrionária. Embora a função pode ser diferente. Isso se chama órgãos homólogos e é um indicativo, evidenciam a existência de ancestral comum, a existência de animais anteriores, de espécies que vieram antes, e houve ali um desenvolvimento, uma evolução, uma modificação que gerou as novas formas de vida, que gerou as novas espécies. Certo? Obviamente que aí, diante de um processo de seleção natural, que eu falo melhor na próxima aula. Ok? Aí vamos lá. É claro que existe também órgãos que a gente chama de análogos. Nesse caso é o oposto. A origem embrionária é diferente e a função é a mesma. Esses órgãos, veja, é uma mera coincidência da evolução. É o fato de que para viver num certo ambiente, para ter um certo estilo de vida, um certo hábito de vida, eu preciso ter algumas estruturas que podem, coincidentemente, ser selecionadas na evolução. Como assim?
Para voar não tem jeito, tem que ter asa. Tem que ter asa, não tem jeito. O voo depende da asa. E a asa eu vou encontrar em morcegos, que são mamíferos, mas também vou encontrar em insetos. A asa do morcego, que é um mamífero, e a asa do inseto tem a mesma função, é claro, voar. Mas a estrutura, a origem embrionária, de onde surgiu lá no embrião, a estrutura da asa do morcego, nada tem a ver com a asa da borboleta, com a asa do inseto. Portanto, eu chamo de órgãos análogos, porque esses animais não têm ancestral comum. Tá? O que houve é uma seleção natural, um ambiente selecionando indivíduos melhor adaptados, indivíduos melhor preparados a viver naquele contexto, no caso do contexto aéreo, no contexto do ar. Para viver no ar eu preciso voar, e para voar tem que ter asa. Embora essa asa, essa estrutura asa, tá? No morcego nada tem a ver com a estrutura asa de inseto, porque aqui eu nem sequer tenho estrutura óssea. A mesma analogia eu poderia também tecer aqui entre asa de inseto e asa de ave. Então são órgãos análogos, têm a mesma estrutura, asa, portanto com a mesma função, entretanto com a origem embrionária diferente, eu chamo então de órgãos análogos. Isso evidencia também a evolução, porque evidencia o fator ambiente, como o ambiente seleciona indivíduos melhor adaptados a viver ali. Tá? Então, entre asa de morcego e asa de ave, eu falo de órgãos homólogos, homologia, ancestral comum, porque eu tenho ali um projeto se repetindo. Tá? E no caso aqui seria também a mesma função. Mesma função e mesma estrutura, mesma origem embrionária, órgãos homólogos. Já quando eu comparo asa de morcego com a do inseto, ou asa de ave com a do inseto, você vê que a estrutura é outra, a origem embrionária é outra, reflete uma outra questão evolutiva, tá? Que é a seleção do ambiente, o ambiente selecionando indivíduos melhor adaptados. E aí eu tenho analogia, órgãos análogos. Tá? Temos também a anatomia comparada. Se você compara o crânio de vários hominídeos, de vários ancestrais do Homo sapiens, e até chegar a nós hoje, você vê que tem uma estrutura também que vai se modificando, que vai se modelando ao longo dos anos, se modificando com a pressão ambiental também. Então você consegue ver o padrão se repetindo com modificações, porque eu tenho um processo de formação de novas espécies. É óbvio. Mas você consegue observar que esse padrão ele vai se modificando um pouco, mas ele tem um padrão básico que vai se repetindo. Então, a anatomia comparada. Essa também é uma coisa para a gente sustentar essa hipótese, essa teoria, que é a teoria da evolução. E a bioquímica comparada é um outro fator fundamental quando a gente percebe que vários processos bioquímicos são similares, desde bactérias até plantas e animais. Então, a própria respiração celular, a fotossíntese, tem basicamente as mesmas reações químicas, desde a bactéria, desde as cianobactérias, que são células procarióticas, células simples, até os seres humanos. Então, a grande crítica, a grande questão da evolução é, se a gente é um projeto tão diferente, se a gente é um projeto tão especial, por que a gente repete as estruturas anatômicas, fisiológicas e bioquímicas de animais que vieram antes de nós? Esse é o grande questionamento da evolução. É esse o grande ponto, que é um debate, é claro, acerca disso, mas para a ciência é muito claro que existe aí um projeto bioquímico que se repete nas espécies que vão evoluindo, um projeto anatômico, um projeto fisiológico. Do ponto de vista da fisiologia, as reações do medo, os hormônios do medo vão ser similares nos organismos, nos mamíferos, por exemplo. Então, claro que a fonte desse medo vai ser diferente, principalmente pelo medo de hoje. Mas o medo de hoje, nós respondemos como se fosse um medo do passado. Nós respondemos, tá? Com taquicardia, com sudorese, com sangue fugindo da pele indo para os músculos, e isso hoje não resolve os medos da modernidade, porque esses medos, essa reação ao medo é uma reação do homem primitivo, que precisava fugir ou lutar. Entretanto, a gente continua aí manifestando a mesma reação, a mesma resposta do corpo, a mesma resposta fisiológica aos medos modernos que não precisam lutar fisicamente ou fugir fisicamente. No geral, eu preciso de outras coisas, né? Cartão de crédito, dívida, e etc, etc. Trânsito. O estresse moderno, ele não exige essa força física que exigia no passado. Mas o nosso corpo reage da mesma forma. Por quê? Porque a gente está seguindo um projeto fisiológico que já existia. A gente herdou um projeto, uma resposta fisiológica ao estresse que já existia em animais anteriores. E isso é mais uma evidência da evolução. A
bioquímica comparada, quando você vê aí coagulação sanguínea, hormônios do estresse, respiração aeróbia, que são similares a animais que vieram antes da gente, seguindo aí um padrão, repetindo esse padrão que já existe e indicando ancestralidade em comum, indicando que há uma ligação entre as diversas espécies. Tá? A aula de hoje, essa é a ideia. Trazer para vocês as evidências, os pontos de ancoragem, aquilo em que a evolução se baseia, se sustenta, a teoria da evolução. Na próxima aula a gente vai falar um pouco dos grandes nomes da evolução, Lamarck, Darwin. Até lá. Tchau.